Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Mestre, qual é o maior preceito da lei? Esta pergunta foi feita a nosso Senhor por um doutor da lei. Uma pergunta que foi colocada sob a forma de armadilha para confundir ou embaraçar a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante notar um aspecto temporal. Naquele tempo, os doutores, eles se dividiam em dois grupos diferentes que brigavam entre si para saber qual é o maior preceito da lei de Deus, qual é o maior mandamento da lei de Deus. E eram dois grupos principais. O primeiro grupo defendia que o maior mandamento seria guardar o sábado, a lei do Shabat, tão seguida, com tanto escrúpulo, nos seus mínimos detalhes, pelos judeus até o dia de hoje. Um grupo dizia que o maior mandamento seria o guardar o sábado. Um outro grupo, o segundo grupo, dizia que o maior mandamento seria a circuncisão, de tal forma que era permitido circuncidar, inclusive, em dia de sábado. E esses grupos brigavam em controvérsias na época de nosso Senhor. Nosso Senhor, ele conhecia muito bem esta divisão doutrinária e sabia muito bem que eles estavam esperando que nosso Senhor, com esta pergunta, mestre, qual é o maior preceito? Eles estavam esperando que nosso Senhor tomasse parte por um ou outro grupo. E assim, colocaria nosso Senhor num certo embaraço público. E a resposta de nosso Senhor foi tão sábia quanto surpreendente para eles. O maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Eis o maior e o principal mandamento. O doutor da lei não poderia deixar de dar razão a esta resposta de nosso Senhor, independente do grupo do qual ele fazia parte, independente da sua inclinação doutrinária. E de fato, deve ter ficado ele mesmo muito admirado e embaraçado por esta resposta de Cristo. O maior mandamento não é o sábado nem a circuncisão, o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. E esse, de fato, o mandamento do amor a Deus é o mandamento primaz. O mandamento primaz, o mandamento mais antigo, começou com a criação do primeiro homem. O homem criado se volta para o seu Criador, reconhece seu Criador e o ama. O mandamento primaz e o mais antigo. Esse mandamento engloba todos os demais mandamentos, assim como uma árvore está potencialmente contida numa semente, também os demais mandamentos estão contidos neste mandamento do amor a Deus. Por isso nós devemos amar ao próximo por causa de Deus. Por isso aquele que ama a lei cumpre todos os demais mandamentos, porque isso exige mesmo, a isso exige o mandamento do amor a Deus. Aquele que ama a Deus amará o seu próximo, se comprazerá em fazer a sua vontade. Não matará, não roubará, não levantará falso testemunho e assim por diante, porque ele ama a Deus. Este é o sentido, do cumprimento dos mandamentos. E não tem como
observar nenhum outro mandamento, nenhum outro preceito, sem primeiro observar o preceito do amor a Deus. E deste amor a Deus derivará os demais preceitos. Esse preceito do amor a Deus, ele é formal, claro, preciso, né? Ame o Senhor teu Deus. É inalienável. Nós devemos amar a Deus. E não há motivo, não há razão que nos possa dispensar de amar a Deus, que nos possa dispensar desse preceito de caridade para com Deus e depois, como em consequência, para com o próximo. Para as demais obrigações, podem haver algumas escusas graves que nos dispensem dos mandamentos. Por exemplo, hoje eu não pude jejuar, hoje eu não pude ir à missa por uma razão proporcional, grave, hoje eu não pude trabalhar por causa de uma doença. Mas, até São Jerônimo pergunta, quem poderá dizer, hoje eu não pude amar a Deus? Não tem como. Esse mandamento, ele é absoluto. Nós não podemos deixar de amar a Deus. E Deus mesmo sempre ordena que nós o amemos como o Senhor que nos criou, como um pai que cuida de nós, como um amigo que quer o nosso bem, quer a nossa salvação, como um benfeitor supremo que nos cumula todos os dias de bens variados, né, tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual, providenciando tudo em nossa vida. Deus, este ser infinito, eterno, o único que pode cumular perfeitamente os nossos desejos e responder aos nossos anseios. É somente Deus que pode estancar em nós esta sede insaciável do bem, porque Ele é o bem infinito. Sede do bem, muitas vezes, que nos devora, que nós tentamos preencher com bens menores, muitas vezes levando a certos desastres para nós mesmos. Nós devemos amar a Deus. Esse preceito é formal. Ame o teu Deus, um Deus que nos pertence, um Deus que eu posso chamar de meu, um Deus que os hebreus chamavam o nosso Deus, um Deus que está conosco e que nós, descendentes dos filhos de Abraão, podemos também chamar de nosso Deus. É um Deus que é nosso, um Deus que se faz nosso, um Deus que se dá totalmente por nós, um Deus que se sacrificou por nós, o Deus que é o fim último para o qual nós todos devemos necessariamente dirigir para alcançar a nossa verdadeira felicidade, né? E é Deus que é a finalidade para a qual todos nós fomos criados. Nós aprendemos no primeiro catecismo, né, nossas crianças, é a primeira lição do catecismo que a criança aprende, por que nós fomos criados? Para justamente conhecer, amar e servir a Deus nesta vida e gozar da sua possessão por toda a eternidade. Nós somos criados para amar a Deus. E o céu nada mais é do que uma comunhão perfeita do amor por Deus. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, reconhecendo primeiramente que Ele é o nosso soberano, o soberano Senhor de todas as coisas. Ele tem sobre nós um domínio universal. Deus, Ele é o mestre absoluto do nosso corpo e dos nossos bens. Os nossos bens podem até de fato nos pertencer, mas nosso corpo não nos pertence. Posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Nosso corpo pertence a Deus. Eu devo seguir as leis que Deus, né, colocou para a minha natureza, para que eu possa chegar para que a minha natureza racional chegue à sua finalidade, e nós podemos chegar à nossa felicidade. Meu corpo não me pertence, pertence a Deus. Deus, Ele é o único mestre absoluto do nosso coração, dos nossos afetos, da nossa vontade, das nossas faculdades humanas como um todo. E justamente sendo Ele mestre, somente quando Ele é mestre
perfeito das nossas ações, nossas faculdades humanas, é que nós atingiremos, enfim, o nosso equilíbrio humano e a nossa felicidade aqui no mundo, mas sobretudo a felicidade eterna. E reconhecendo que Deus é o nosso soberano Senhor, o culto e a homenagem que nós devemos a Ele, primeiramente, é o culto e a homenagem do nosso amor a Ele. De todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente, ou de todo o nosso espírito. Nós devemos amar a Deus e motivos não faltam para amar a Deus. Devemos amar a Deus porque Ele é o nosso Deus, o nosso primeiro princípio, a nossa finalidade última. De Deus nós viemos, para Deus nós devemos retornar. Nós fomos criados por Deus e para Ele devemos retornar e nele encontraremos o nosso verdadeiro descanso, a nossa verdadeira felicidade. Nos diz Santo Agostinho, todos conhecem essa frase: fizestes-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. O coração do homem, ele foi criado por Deus, para Deus. Somente Deus pode nos dar uma paz verdadeira, somente Deus pode nos dar um prazer perfeito, uma alegria durável. Fora do Criador, a criatura não encontra senão transtorno, senão uma vida de inquietação, de turbulência. Somente Deus é capaz de encher o vazio do nosso coração e nos dar a paz, nos dá uma verdadeira tranquilidade de espírito. Ele deve ser o centro de todo o nosso amor, para Ele deve se dirigir as nossas afeições, para Ele deve se dirigir os nossos desejos, porque só Ele é capaz de acumular completamente, de encher completamente, de responder completamente aos nossos desejos e anseios. Nós devemos amar a Deus também porque Ele se dignou ser todo para nós. E assim é bem justo que nós sejamos também totalmente para Ele. Ele entregou todos os tipos de meios para ganhar os nossos corações. Não contente de ser o nosso Criador, Ele quis ainda ser o nosso Redentor. Depois de nos formar pelas suas mãos, Ele ainda nos arranca das mãos do demônio, do nosso inimigo, através da redenção operada por seu Filho. Assim Deus amou o mundo, nos diz o Evangelho, e nos entregou até mesmo o seu Filho unigênito. Deus se dá totalmente para nós por misericórdia. Nós somos inúteis a Deus, para Deus. Deus não precisa de nós. E mesmo assim, Ele nos amou com um amor preveniente, um amor gratuito. Deus nos amou primeiro e gratuitamente, mesmo quando éramos ainda os seus piores inimigos. Ele nos ama com amor generoso e com amor misericordioso. Não somente nos deu a vida, os nossos bens, as nossas tão importantes e belas faculdades, mas ainda nos dá o seu próprio Filho para a nossa salvação. E este Filho adorável, nosso Senhor Jesus Cristo, também nos amou com amor de total doação e se entregou plenamente por nós. E assim, a este Deus que por misericórdia se voltou totalmente para nós, nós devemos, por gratidão, inteiramente nos voltar totalmente para Deus, e aí encontraremos, enfim, o nosso equilíbrio e a nossa felicidade. Nós amamos a Deus porque, primeiramente, de fato, Ele nos amou primeiro, e só por isso nós somos capazes de devolver este amor, enfim. E como Ele quer que nós o amemos, nosso Senhor nos diz no Evangelho: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Resumindo, conclui São Bernardo, a medida para amar a Deus é amar a Deus sem medidas. Amar a Deus
todo o coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente ou de todo o nosso espírito. Primeiramente, devemos amar a Deus de todo o nosso coração, ou seja, devemos submeter a Deus as nossas afeições humanas e amar a Deus assim, sem divisão, sem partilha. Todo o nosso amor, de forma absoluta, é devido somente a Deus, deve ter Deus primeiramente por seu objeto. É Deus o objeto do nosso amor total, absoluto, sem medidas e sem partilhas. E este amor absoluto para Deus, Deus sendo objeto absoluto do nosso amor, é possível quando nós amamos as criaturas que Deus nos deu, em Deus e por causa de Deus. Quando nós submetemos o nosso amor às criaturas, a Deus. Essas criaturas, elas nos foram dadas por Deus, nos vieram de Deus. Essas criaturas, o próprio Deus as ama. Essas criaturas nos devem ajudar a voltar para Deus. Criaturas racionais, os outros homens, que também buscam a Deus e são amadas de forma singular por Deus. Assim, devemos amar tudo isso por Deus, em Deus, por causa de Deus. E desta forma, não existe partilha no nosso coração, não existe concorrência de amores, não existe divisão no amor. Muito pelo contrário, existe esta caridade que não admite divisão, a caridade que une todos os amores num único amor, que é o perfeito amor por Deus. Assim eu amo meu filho por Deus, minha esposa, meu esposo por Deus, o próximo por Deus, e este amor sempre dependente de Deus, buscando a salvação minha e das outras pessoas, que é o mais importante, buscando, acima de tudo, esse perfeito amor por Deus. Se enganam aqueles que querem dividir o seu coração entre o amor de Deus e o amor do mundo. Não é possível. São amores que são contraditórios, amores que se combatem mutuamente. Não tem como dividir o coração entre Deus e o mundo. O amor do mundo conduz ao desprezo de Deus. O amor de Deus conduz ao desprezo do mundo. São amores contraditórios, como nos ensina o próprio Santo Agostinho. E quando aqui nós falamos do mundo, evidentemente, não falamos das criaturas, tais quais criadas por Deus, que são boas. Quando nós falamos aqui do mundo, deste combate ao mundo, deste mundo que é contrário ao amor de Deus, nós falamos do pecado, nós falamos da desordem do mundo, nós falamos do mundo que jaz sob o maligno, nós falamos do mundo amaldiçoado por Cristo, nós falamos do mundo que combate a Deus, que nós devemos também usar das criaturas que Deus nos deu para chegar até Deus e por amor a Deus. Este mundo que é contra Deus, que é contra o amor de Deus, este amor do mundo que é contra o amor de Deus é o amor ao pecado, o amor que nos afasta da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. E devemos assim amar a Deus de todo o nosso coração, sem partilhas. Todos os nossos amores voltados para as criaturas devem ser purificados no amor de Deus e submissos ao amor de Deus. E assim, o nosso amor pelas criaturas será como consequência um amor autêntico, um amor verdadeiro, um amor que busca o bem e busca a verdade. E assim, o nosso amor pelas criaturas será um amor realmente autêntico. Por isso que o segundo mandamento, ele deriva do primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento, amai ao próximo como a ti mesmo, por causa de Deus. Nós somos capazes realmente de amar ao próximo, porque primeiramente nós amamos a Deus. Quando nós amamos ao próximo sem amar a Deus, nós buscamos um falso amor do próximo. Na verdade, nós buscamos o amor de nós mesmos, buscando aquilo que o próximo pode nos dar para o amor
para o amor de nós mesmos, e assim nós praticamente vamos contra o próximo e não amantes do próximo. Só é possível amar o próximo, né, no amor de Deus. Assim, por causa de Deus, eu amarei o meu próximo, defenderei o meu próximo, salvarei a vida do meu próximo, me doarei pelo meu próximo, porque, né, eu amo primeiramente a Deus, que ama também o meu próximo. Só é possível amar o meu próximo porque, primeiramente, eu amo a Deus, na base do amor de Deus. E assim, amarei o meu próximo pelo bem e pela verdade. Devemos amar a Deus de toda a nossa alma, ou seja, com todos os movimentos, com todas as ações da nossa vida que procedem da nossa alma, que tem como princípio a nossa alma. Amar a Deus com os movimentos e ações da nossa vida. Tudo quanto fizermos, vai dizer São Paulo, dai glória a Deus, que seja para a glória de Deus. E este preceito é de tal modo extenso que vai englobar todas as nossas ações exteriores, projetos, decisões, palavras. Em tudo devemos buscar o amor de Deus, devemos buscar a santidade e, como consequência, rejeitar tudo aquilo que vai contra o amor de Deus, que vai contra esta busca à santidade, que vai contra o nosso crescimento espiritual. E isso nós fazemos na nossa vida concretamente, amando a Deus de toda a nossa alma, quando nós cumprimos os seus mandamentos. Vai dizer nosso Senhor: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem observa os meus mandamentos é esse aquele que me ama. Assim, nós não amaremos a Deus se nós negligenciarmos o cumprimento de qualquer um dos mandamentos. Nós não amaríamos a Deus verdadeiramente toda a nossa alma, em todas as nossas obras. Como frisa também São Paulo na epístola de hoje, buscando ter um procedimento digno da vocação para a qual nós somos chamados. Esse procedimento digno que nos faz, de fato, leva a ter um verdadeiro amor por Deus. Procedimento digno que vem do cumprimento dos mandamentos, das virtudes, digno da nossa vocação geral à santidade. Todos nós somos chamados a esta vida de santidade. Devemos, enfim, amar a Deus de todo o nosso espírito. Deus deve ser o objeto do nosso conhecimento, dos nossos pensamentos, da nossa meditação. Por isso, nós devemos conhecer bem a nossa religião, estudar a nossa religião, ter boas leituras, ter vida de estudo na vida, cada um, claro, segundo a sua circunstância, mas estudar, ler, conhecer bem a religião. Amar a Deus de todo o nosso espírito, não nos envergonhando da nossa fé publicamente, da nossa religião, não nos envergonhando de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo não se envergonha dos seus falsos preceitos, das suas ideologias que eles querem impor sobre as nossas cabeças, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nós também não devemos nos envergonhar de nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa fé, da verdade. Nós devemos amar a Deus do nosso espírito também através da prática da vida da oração, elevando a nossa mente a Deus, levando o nosso espírito a Deus. É a vida da oração que nos há de ajudar nas nossas práticas religiosas, no crescimento do amor por Deus, nos há de ajudar a ter luzes, a ter força para cumprir bem este mandamento do amor. Amamos a Deus também de todo o nosso espírito, toda a nossa mente, quando Deus, Ele se torna, enfim, o objeto das nossas preferências. Eu prefiro Deus na minha vida acima de tudo. E assim, aquele que prefere Deus na sua vida, ele vai tomar uma decisão pesando sobre aquilo que agrada mais a Deus. Fará suas escolhas pensando naquilo que agradaria mais a Deus, segundo as circunstâncias atuais da sua vida. E assim, escolhendo o bem por causa de Deus, escolhendo enquanto filho de Deus, ele está buscando amar a Deus todo o seu espírito, toda a sua mente. E assim, submeter todo o seu ser, toda a sua vida, todos os seus amores, todos os seus afetos a Deus, nosso Senhor,
que é o nosso soberano Senhor, nosso soberano bem. Eis aí o grande mandamento do qual deriva todos os demais mandamentos: amar a Deus todo o nosso coração, toda a nossa alma, de toda a nossa mente. E possamos então pedir esta graça de amar a Deus, primeiramente, amar a Deus acima de tudo, amar a Deus cada vez mais, preferir Deus na nossa vida, pensar sobre Deus, colocar Deus no centro da nossa existência, para que Ele possa, de fato, preencher o vazio da nossa vida. Nós possamos pedir esta graça na missa de hoje, de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Quem me ama, cumpre os meus mandamentos. E que, a partir deste amor incondicional por Deus, nós possamos, enfim, aprender concretamente, com todo zelo, a amar todas as criaturas por Deus, subordinar todas as criaturas para Deus, submeter este amor das nossas criaturas ao amor de Deus e, enfim, amar verdadeiramente o nosso próximo por causa de Deus. E fazendo isso, nós cumprimos, como diz nosso Senhor, toda a lei e todos os profetas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.